milionário congela ao ver que sua ex-esposa grávida está trabalhando como garçonete na sua festa de casamento. Mas o que realmente o destruiu foi o olhar dela. E o que aconteceu depois deixou todos completamente em choque. Se inscreva em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. A música elegante ecoava pelo salão decorado com lustres de cristal e arranjos florais imponentes. O casamento de Bruno Ferreira e Mariana Gomes era o evento do ano. O champanhe fluía em taças refinadas e os convidados brindavam a união das duas famílias mais poderosas do setor empresarial. Mas Bruno sentia um peso no peito. Ele precisava de ar. Deixando a festa para trás, cruzou um corredor estreito até os bastidores do evento. Luzes frias, caixas empilhadas, garçons apressados. O contraste entre o luxo do salão e a funcionalidade do que havia por trás era gritante. Foi então que ele a viu. A bandeja de prata nas mãos, o uniforme impecável e os olhos arregalados. Sofia Rocha. Bruno congelou. O coração bateu mais forte. Sua ex-namorada, a mulher que ele amou e perdeu sem um adeus, estava ali e estava grávida. A respiração dele falhou. Sofia parecia querer desaparecer, mas seu corpo rígido revelava que fugir não era uma opção. Bruno deu um passo à frente, sem acreditar no que via. Sofia, ela engoliu em seco. O olhar dela continha uma mistura de dor e resistência, como se carregasse meses de sofrimento não compartilhado. "O que você está fazendo aqui?" A voz dele saiu trêmula. Sofia apertou a bandeja contra o peito como se fosse um escudo. "Trabalhando, como dá para ver." Os olhos de Bruno caíram para a barriga dela. O choque o atingiu como um soco. Era impossível ignorar a protuberância sob o uniforme. "Esse bebê..." ele começou, mas as palavras se perderam. Sofia fechou os olhos por um segundo, como se estivesse se preparando para algo inevitável. Quando os abriu novamente, não havia hesitação em sua voz. "É seu, Bruno." O estômago dele revirou. O ar ficou pesado. O mundo ao redor silenciou. Era como se tudo desmoronasse em um instante. Ele não conseguiu falar. A mente gritava perguntas, mas o corpo estava paralisado. Como? Quando? Por quê? Ela nunca lhe disse nada. Antes que pudesse reagir, uma voz feminina ecoou pelo corredor. Bruno!" Seu coração disparou. Ele se virou a tempo de ver Mariana se aproximando, seu vestido branco impecável brilhando sob a luz fraca. Sofia imediatamente baixou a cabeça e deu um passo para trás. A tensão era palpável. Mariana olhou de Bruno para Sofia, seus olhos avaliando a cena com precisão cirúrgica. "O que está acontecendo aqui?" Mariana perguntou, a voz calma, mas afiada. Bruno sentiu o suor frio escorrer pela nuca. Como ele poderia explicar isso? E mais importante, o que ele faria agora? A respiração de Bruno estava descompassada. Mariana ainda o encarava, esperando uma explicação. Mas o que ele poderia dizer? Que sua ex-namorada, a mulher que ele abandonou sem olhar para trás, estava ali, grávida do seu filho? Ele engoliu em seco e forçou um sorriso tenso. "Nada. Eu só..." Reconheci uma antiga conhecida. Os olhos de Mariana se estreitaram. Ela estudou Sofia por um instante, mas não fez perguntas. Talvez porque confiava em Bruno. Talvez porque era esperta o suficiente para não criar um escândalo no dia do próprio casamento. "Estão esperando por nós", ela disse, segurando o braço dele. Bruno olhou para Sofia mais uma vez. Ela manteve a cabeça baixa, os punhos cerrados ao redor da bandeja e não disse nada, como se estivesse acostumada a ser invisível. Mariana puxou Bruno para longe, de volta ao grande salão. Os aplausos soaram quando eles reapareceram, como se nada tivesse acontecido. Como se a vida dele não tivesse acabado de desmoronar. Bruno sentiu o peso do olhar de Mariana durante toda a cerimônia, mas manteve-se no automático. Votos, alianças, beijo.
Ele fez tudo o que se esperava dele, enquanto a mente pulsava com a única verdade que importava. Sofia estava esperando um filho dele. Cada detalhe da recepção parecia sufocá-lo. O luxo, as taças tilintando, os convidados influentes desejando felicidades. Tudo parecia falso. Esse bebê é seu, Bruno. A frase martelava em sua cabeça. Ele olhou para Mariana, que sorria para os convidados. Ela não fazia ideia de que naquele exato momento o marido estava a um passo de desmoronar. Ele precisava falar com Sofia. Agora, aproveitando um momento de distração de Mariana, Bruno deixou o salão e voltou para os bastidores. Seu coração martelava. E se Sofia tivesse ido embora? Mas ela estava lá. Sofia trocava de roupa em um canto afastado, livrando-se do uniforme de garçonete. Ela ia embora. Você não pode simplesmente sumir, Bruno disse, a voz carregada de urgência. Sofia se virou lentamente, os olhos queimando de raiva. E o que você quer que eu faça? Fique e brinde ao seu casamento perfeito? Bruno se aproximou, sentindo um nó no estômago. Você deveria ter me contado. Sofia soltou uma risada amarga. Ah, então agora você quer ser pai? Onde você estava nos últimos meses, Bruno? Enquanto eu perdia o emprego, passava mal, ia para consultas médicas sozinha? Ele ficou sem palavras. Como responder a isso? Você simplesmente sumiu da minha vida. Ela continuou, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. E agora aparece aqui surpreso, como se a culpa não fosse sua? Bruno abriu a boca, mas não conseguiu encontrar as palavras certas. Não tenho nada para falar com você, Sofia disse, pegando sua bolsa. Eu aprendi a viver sem você e vou continuar assim. Ela tentou passar por ele, mas Bruno segurou seu braço. Espera, não me toque. Sofia retrucou, sua voz baixa, mas afiada. Você pode ter tudo no seu mundo perfeito, mas no meu, Bruno, você não significa mais nada. Aquelas palavras doeram mais do que ele esperava. Sofia se soltou e saiu, deixando Bruno ali, sozinho, com o peso esmagador do próprio passado. Bruno voltou para a festa, mas não era mais o mesmo homem que entrou ali. Ele sentia o olhar atento de Mariana, mas antes que pudesse processar tudo, Rafael se aproximou, segurando seu ombro com firmeza. Precisamos conversar. Agora. Bruno sabia que não tinha escolha. Ele seguiu o amigo até uma área mais reservada do salão. O que está acontecendo com você? Rafael perguntou, sem rodeios. Bruno passou a mão no rosto. Não podia mentir para Rafael. Eu encontrei a Sofia. O amigo arregalou os olhos. O quê? Aqui? Bruno assentiu. Ela está grávida, Rafa. Rafael congelou. E é seu? Bruno fechou os olhos. Não precisava dizer em voz alta. Rafael soltou um suspiro pesado. Bruno, isso pode destruir tudo. Sua reputação, seu casamento, sua vida. Você tem ideia do tamanho da merda que isso pode causar? Bruno esfregou as têmporas, sentindo a pressão aumentar. Eu não sei o que fazer. Eu sei, Rafael disse. Você tem que manter isso longe da mídia, longe da sua família, longe da Mariana. Bruno o encarou. Mas é meu filho, Rafa. Rafael ficou em silêncio por um momento. Então, seu tom mudou. Você já fez sua escolha, Bruno, e ela está ali, te esperando, de vestido branco e aliança no dedo. Bruno olhou para o salão, onde Mariana sorria para os convidados. Ele tinha acabado de se casar. Então, por que sentia que sua vida estava prestes a ruir? Bruno não dormiu naquela noite, nem conseguiu fingir. Depois do casamento, ele e Mariana seguiram para a cobertura luxuosa que agora compartilhariam. Mas enquanto ela se livrava do vestido impecável e da maquiagem, ele continuava revivendo cada segundo da conversa com Sofia. Você não significa mais nada. As palavras dela se repetiam em sua mente como um eco cruel. Bruno encarou o teto do quarto, deitado ao lado de Mariana, enquanto o peso da verdade esmagava seu peito. Ele precisava contar. Mas como? Como destruir o equilíbrio que Mariana acreditava ter apenas um dia depois do casamento? Virou-se na cama e olhou para ela. Mariana dormia tranquila.
os cabelos espalhados no travesseiro de seda. Ela confiava nele, e ele estava prestes a despedaçar isso. Na manhã seguinte, Bruno desceu para o café sentindo-se um fantasma. O aroma do expresso fresco preenchia a cozinha, mas ele mal percebeu quando se sentou. Mariana já estava lá, elegante mesmo em roupas simples, folheando o jornal. "Você está calado", ela comentou, sem desviar os olhos das páginas. Bruno abriu a boca para responder, mas não conseguiu. A culpa o estava sufocando. "Só cansado", ele mentiu. Mariana fechou o jornal com um movimento lento e o encarou. Bruno. Ele soube naquele instante que ela já tinha percebido tudo. "O que foi?" Ele tentou disfarçar. "O que aconteceu ontem?" A voz dela era neutra, mas afiada. Bruno hesitou. Porque ele ainda tentava esconder. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o telefone tocou. Era Rafael. Bruno atendeu sem pensar. "Cara, a gente precisa conversar sobre isso. Você não pode simplesmente..." "Rafael." Bruno interrompeu com a voz tensa. Silêncio. Então, uma pausa longa demais. Mariana cruzou os braços. "Sobre o que vocês estão falando?" Bruno sentiu o corpo congelar. Rafael percebeu tarde demais que tinha acabado de entregar tudo. "Merda!" Rafael murmurou do outro lado da linha. "Quem é?" Mariana insistiu. Bruno desligou. Respirou fundo. "Mariana, eu posso explicar." Ela não piscou, não gritou, não demonstrou nada. Apenas esperou. Bruno passou as mãos pelo rosto e decidiu acabar com aquilo de uma vez. "Eu encontrei a Sofia no casamento. Ela estava trabalhando lá." A expressão de Mariana permaneceu imóvel. "E?" Bruno fechou os olhos por um instante, então soltou a verdade que vinha evitando. "Ela está grávida." A sala ficou ensurdecedora de tão silenciosa. Mariana não reagiu, nenhuma mudança na postura, nenhuma explosão. Apenas piscou lentamente, absorvendo a informação. "E é seu?" perguntou com calma. Bruno assentiu, sentindo o estômago revirar. Mariana pegou a xícara de café, bebeu um gole e então pousou-a sobre o pires sem fazer barulho algum. "E o que você pretende fazer?" A tranquilidade dela o assustava mais do que um ataque de fúria. Bruno hesitou. "Eu não sei." Mariana ficou em silêncio por alguns segundos. Quando finalmente falou, suas palavras o deixaram sem reação. "Se ela está tão mal, vamos ajudá-la." Bruno piscou. "O quê?" Ela está grávida, sozinha e claramente sem dinheiro se aceitou trabalhar em um evento como garçonete. Mariana disse sem rodeios. "Se essa criança é sua, então temos que assumir a responsabilidade." Bruno estava atordoado. Ele esperava tudo. Um escândalo, um divórcio, qualquer coisa menos isso. "Você não está com raiva?" ele perguntou. Mariana ergueu uma sobrancelha. "Com raiva de quê? De algo que aconteceu antes de estarmos juntos? Ou de que você tenha um filho?" Ele abriu a boca, mas não tinha resposta. "A verdade é que isso não muda nada para mim, Bruno." Mariana tomou mais um gole de café. "O problema agora é você." "Eu?" Ela apoiou os cotovelos sobre a mesa e o encarou com frieza. "Você quer ser um pai de verdade ou só está preocupado porque esbarrou com ela?" A pergunta bateu como um golpe. Bruno não sabia. Ele queria ajudar Sofia, queria conhecer seu filho. Mas e Mariana? Ela parecia estar lidando com tudo tão bem que aquilo o incomodava. Ela estava tentando resolver a situação ou apenas mantê-la sob controle? Mariana terminou o café e se levantou. "Vou trabalhar. Pense no que quer fazer." Bruno a observou sair, sentindo que algo não fazia sentido. Ela era fria, inteligente, estratégica, e ele não sabia se aquilo era um alívio ou um aviso de que algo pior estava por vir. Sofia nunca gostou de acordar tarde, mas ultimamente seu corpo não lhe dava escolha. Grávida de 7 meses, cada noite de sono era interrompida pelo peso da barriga, pelas dores na lombar, pela ansiedade. Ela se levantou com esforço, sentindo o bebê se mexer. "Bom dia para você também, Gabriel", murmurou, acariciando o ventre. A realidade bateu forte assim que olhou ao redor. O apartamento minúsculo, os móveis baratos, a pia cheia de louça.
Era uma vida que nunca planejou para si. E agora, Bruno sabia da gravidez. Ela não queria pensar nele. Não queria pensar no que isso significava. Mas aparentemente, o universo tinha outros planos. A campainha tocou. Sofia franziu a testa. Quem viria até ela naquela manhã? Quando abriu a porta, seu coração parou. Mariana Gomes. Linda, impecável, elegante. A última pessoa que Sofia esperava ver diante de seu apartamento modesto. "Podemos conversar?" Mariana perguntou, com um sorriso educado. Sofia piscou algumas vezes, sentindo o pânico subir pela garganta. O que Mariana queria com ela? As duas estavam sentadas na pequena mesa da cozinha. Sofia observava Mariana, tentando decifrar aquela mulher que parecia inabalável. Ela não parecia furiosa, nem humilhada, nem vingativa. "Imagino que você esteja surpresa por eu estar aqui", Mariana começou. "Bastante", Sofia admitiu, cruzando os braços. Mariana soltou um leve sorriso. "Fui direta com o Bruno, então serei com você também. Eu sei que está grávida dele." Sofia sentiu um arrepio. "Eu não quero nada dele", ela disse firme. "Nem de você." Mariana inclinou levemente a cabeça. "Eu sei que quer ser independente, mas a questão aqui não é sobre o que você quer, é sobre o que precisa." Sofia estreitou os olhos. "O que você quer dizer com isso?" Mariana pousou uma pasta sobre a mesa e a deslizou na direção de Sofia. "Um emprego." Sofia arregalou os olhos. "O quê? Você trabalhou como garçonete no meu casamento?" Mariana continuou, ignorando o choque de Sofia. "E pelo que pesquisei, tem um currículo muito bom. Formada em administração, experiência em eventos e até trabalhou em uma multinacional antes de... Bem, antes de tudo isso." Sofia sentiu o rosto esquentar. "Você me investigou? Eu gosto de saber com quem estou lidando", Mariana disse com um meio sorriso. Sofia abriu a pasta. Dentro, um contrato. "Salário, benefícios, plano de saúde. Por que está fazendo isso?" Sofia perguntou desconfiada. "Porque você precisa", Mariana respondeu simplesmente. Sofia fechou a pasta com força. "E se eu disser não?" Mariana não hesitou. "Você continuará batalhando, mas pelo menos agora tem uma escolha." Sofia odiava admitir que Mariana estava certa. Ela precisava desse emprego. 2 semanas depois, Sofia entrou pela primeira vez no prédio imponente da Gomes Corporation. O salto baixo ecoava no chão de mármore enquanto ela se dirigia à recepção. A assistente a levou até um andar superior, onde Mariana a esperava em uma sala elegante. "Bem-vinda", Mariana disse, sem levantar os olhos dos papéis. Sofia respirou fundo. "Obrigada pela oportunidade." Mariana finalmente ergueu os olhos. "Não precisa me agradecer. Apenas faça seu trabalho." A relação entre as duas era um território delicado. Sofia sabia que Mariana não estava sendo caridosa. Ela era estratégica. E Sofia precisava aprender a jogar o jogo. Bruno não gostava de admitir, mas nos últimos dias ele não conseguia parar de pensar em Sofia. Ele queria vê-la, falar com ela, fazer parte da vida do filho. Quando soube que Mariana tinha contratado Sofia, seu primeiro instinto foi confrontá-la. "Por que você fez isso?" perguntou a Mariana assim que soube da novidade. "Porque ela precisava. Você quer mantê-la sob seu controle?" Mariana ergueu uma sobrancelha. "Eu não preciso disso." "Mas você, Bruno, parece estar incomodado." Ele odiava que Mariana estivesse certa. No dia seguinte, Bruno decidiu ir até a empresa. Ele a encontrou em um corredor, organizando alguns documentos. Sofia o viu antes que ele pudesse falar. "O que você está fazendo aqui? Precisamos conversar." Ela cruzou os braços sobre a barriga, claramente defensiva. "Já falamos o suficiente. Eu quero fazer parte da vida do nosso filho." Sofia estreitou os olhos. "Agora?" Bruno engoliu seco. "Eu sei que errei." Sofia balançou a cabeça. "Bruno, eu não tenho espaço para erros agora." Ele deu um passo à frente. "Então me dá uma chance de fazer as coisas certas." Sofia ficou em silêncio por um momento. O bebê mexeu e ela instintivamente levou a mão à barriga.
Eu não posso me dar ao luxo de confiar em você, ela sussurrou. Bruno sentiu um aperto no peito. Ela não estava sendo cruel, estava apenas protegendo a si mesma. Ele não desistiria, mas Sofia estava deixando claro, ele teria que provar seu valor. Sofia sabia que não seria fácil. No instante em que pisou na Gomes Corporation como funcionária, sentiu os olhares. O ambiente corporativo era diferente do trabalho pesado de garçonete que vinha fazendo nos últimos meses. O prédio luxuoso, os corredores cheios de pessoas bem vestidas, a atmosfera formal. Ela já trabalhou em lugares assim antes, mas agora era diferente. Agora, todos sabiam quem ela era. A ex-namorada do chefe, a mulher grávida de Bruno Ferreira, a funcionária contratada diretamente por Mariana Gomes. As conversas em sussurros começavam assim que ela passava. É ela? Sim, a garota que engravidou do Bruno. E a esposa dele contratou? Isso é real? Sofia manteve a postura ereta e seguiu até sua mesa, ignorando os olhares. Ela não daria o gostinho de demonstrar fraqueza. Desde o primeiro dia, Mariana deixou claro que Sofia não teria privilégios. Seu cargo era de coordenadora de projetos sociais e sua responsabilidade era ajudar na implementação de uma nova iniciativa para a empresa, um programa de impacto sustentável para comunidades carentes. Sofia leu os documentos, estudou o projeto, fez anotações. Ela era boa nisso. O problema era que ninguém parecia disposto a ajudá-la. Pedidos de relatórios eram ignorados. Informações essenciais levavam dias para chegar até ela. Os colegas tratavam-na com frieza ou desconfiança. "Você quer um café?" perguntou Beatriz, uma assistente do setor, com um sorriso falso. "Ou já te serviram de bandeja como o seu emprego?" Sofia trincou os dentes. "Obrigada, mas prefiro conquistar as coisas por conta própria." Beatriz riu e se afastou, satisfeita por ter feito seu pequeno ataque. Sofia respirou fundo. Ela já esperava isso, mas ainda assim doía. Do outro lado do escritório, Mariana via tudo. Ela notava como os funcionários reagiam a Sofia, como os olhares de julgamento seguiam a mulher grávida pelos corredores. Mas Mariana não interferia. Sofia teria que provar seu valor por si mesma. Se ela não aguentasse a pressão, então não merecia estar ali. Mas se conseguisse, Mariana sabia que teria encontrado alguém forte o suficiente para estar ao seu lado no projeto. Se trabalhar na Gomes Corporation já era difícil, ter Bruno constantemente por perto tornava tudo mais complicado. Ele sempre aparecia. No início, Sofia achou que era coincidência, mas depois da terceira vez que o encontrou no elevador, depois da quinta vez que ele passou por seu setor sem motivo aparente, ela percebeu. Bruno estava tentando se aproximar. "Você está bem?" ele perguntou numa tarde qualquer, surgindo ao lado da mesa dela. Sofia ergueu os olhos de seu relatório. "Estou ocupada." Bruno suspirou. "Não estou perguntando sobre trabalho." Sofia largou a caneta e o encarou. "O que você quer, Bruno?" Ele hesitou. "Eu quero estar presente." Sofia sentiu o coração acelerar. "Presente como? Na vida do nosso filho. Na sua vida." Ela riu, sem humor. "Você está casado." Bruno engoliu em seco. "Eu sei. Então, o que exatamente você está tentando fazer aqui?" Bruno não tinha resposta. Ele queria ser um bom pai, queria estar perto, mas também não queria destruir seu casamento. Sofia percebeu a hesitação nos olhos dele, e essa hesitação dizia tudo. "Bruno", ela suspirou, apoiando as mãos na barriga. "Eu não preciso que você me confunda mais do que já estou." Ele abriu a boca, mas antes que pudesse responder, uma voz feminina interrompeu. "Está tudo bem por aqui?" Mariana. Ela estava ali, observando os dois. Seu olhar era impossível de decifrar. Sofia sentiu a tensão no ar. Bruno estava entre duas mulheres e uma escolha inevitável se aproximava. Mas ele ainda não estava pronto para fazer essa escolha. E Sofia não esperaria por ele. Amanhã começou como qualquer outra. Sofia chegou cedo à Gomes Corporation, determinada a ignorar os olhares e os cochichos.
Ela já havia se acostumado à hostilidade silenciosa do escritório e ao desconforto constante de trabalhar tão perto de Bruno e Mariana. Ela manteve a cabeça baixa, focada em seus relatórios, mas o destino tinha outros planos. Seu celular vibrou 1, 2, 3 vezes. Mensagens surgiram na tela. Beatriz, colega de trabalho. Sofia, viu isso? Número desconhecido. Você é uma aproveitadora nojenta. Júlia, antiga amiga. Me diz que não é verdade. Sofia franziu a testa e abriu um dos links enviados. E então, o mundo parou. Na tela do celular, um site de fofoca exibia uma foto dela e de Bruno no estacionamento da empresa. Na imagem, Bruno segurava o braço de Sofia, os rostos próximos, como se estivessem tendo uma conversa intensa. E o detalhe mais gritante, sua barriga de 7 meses visível sob a blusa. A manchete gritava: escândalo corporativo, esposa de empresário pode ter sido traída. Sofia sentiu o estômago revirar. Ela abriu outro site. A mesma notícia, outra foto. Desta vez, capturando o momento exato em que Bruno a olhava com preocupação. O herdeiro ilegítimo dos Ferreira. O ar ficou pesado. A mídia já estava especulando se Bruno era o pai do bebê. Sofia ficou paralisada, incapaz de processar a gravidade da situação. E então, seu telefone tocou. Bruno. Ele sabia que estava ferrado no momento em que recebeu a primeira ligação do assessor de imprensa. Bruno, precisamos conter essa crise agora. A voz do assessor era tensa. A história já está em todos os sites. O nome da sua família está queimando nas redes sociais. Ele abriu o celular e viu as manchetes. A verdade sobre o bebê misterioso. Marido infiel? Mariana Gomes humilhada? Bruno sentiu um gosto amargo na boca. Ele sabia que Sofia seria atingida por isso também. A internet não perdoava mulheres como ela. Ele discou seu número. Bruno! A voz de Sofia saiu tensa. Você viu? Está em todo lugar. Ela sussurrou. Bruno fechou os olhos. Ele a envolveu nisso. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma nova mensagem apareceu na tela do celular. Mariana, precisamos conversar. Agora. A sala de reuniões estava silenciosa quando Bruno entrou. Mariana estava sentada à mesa, as pernas cruzadas, segurando uma revista aberta com a foto do escândalo. Ela não disse nada. Apenas deslizou a revista pela mesa até parar na frente dele. Você vai me dizer que isso é uma mentira? Bruno respirou fundo. Não, mas não aconteceu nada entre nós. Mariana riu, sem humor. Claro que não, mas o problema é que ninguém mais acredita nisso. Bruno sentou-se à frente dela. O que vamos fazer? Mariana tamborilou os dedos sobre a mesa. Eu preciso decidir se defendo você publicamente ou te deixo se afundar sozinho. Bruno travou. Mariana, você entende o que está em jogo aqui? Ela interrompeu, seu olhar afiado. Se eu ficar ao seu lado, vou parecer a esposa humilhada que escolheu perdoar. Se eu me afastar, vão dizer que nosso casamento acabou. Bruno não sabia o que dizer. O que você quer que eu faça? Ele perguntou por fim. Mariana pegou o celular e mostrou um rascunho de declaração oficial. Mariana Gomes e Bruno Ferreira seguem juntos, firmes e confiantes em seu casamento. Qualquer especulação sobre infidelidade é infundada e desrespeitosa. Ela ergueu os olhos. Se eu soltar isso, você se compromete a se afastar de Sofia? O peito de Bruno apertou. Se ele dissesse sim, salvaria sua reputação, mas cortaria qualquer chance de estar presente na vida do filho. Se dissesse não, perderia Mariana. Ele nunca se sentiu tão preso e Mariana esperava pela resposta. Bruno passou a noite em claro, revirando-se na cama sem conseguir afastar a sensação sufocante de que sua vida estava desmoronando. A conversa com Mariana ainda pesava sobre seus ombros. Ela lhe deu uma escolha, mas na verdade não havia escolha alguma. Se ele concordasse em se afastar de Sofia, perderia qualquer chance de ser um pai presente para Gabriel. E isso ele não podia aceitar. Se recusasse, Mariana o deixaria afundar sozinho. E talvez
isso significasse o fim do casamento. Bruno não conseguia ignorar o sentimento incômodo que o perseguia. Será que Mariana realmente queria consertar as coisas ou estava apenas protegendo a própria reputação? Ele fechou os olhos e soltou um suspiro pesado. Ele precisava resolver as coisas com Sofia, porque pela primeira vez, desde que a reencontrou, ele sabia exatamente o que queria. O dia seguinte foi um inferno. A imprensa acampava na frente da Gomes Corporation. Repórteres disputavam qualquer detalhe novo sobre o escândalo. Bruno mal conseguia andar pelo prédio sem ser alvo de olhares ou cochichos. Ele não se importava. Tinha um único foco em mente: falar com Sofia. Esperou até o fim do expediente, quando a maioria dos funcionários já havia saído. Quando finalmente a viu cruzando o estacionamento, não hesitou. Sofia! Ela parou ao ouvir seu nome, mas não se virou imediatamente. Bruno correu até ela. Podemos conversar? Sofia finalmente se virou e o encarou, os olhos carregados de exaustão e desconfiança. Se for sobre o escândalo, já sei de tudo, ela respondeu com frieza. Não é sobre isso, é sobre Gabriel. Sofia cruzou os braços sobre a barriga. Já conversamos sobre isso. Bruno balançou a cabeça. Não, você falou, eu escutei. Agora é minha vez. Sofia manteve o olhar firme, mas não interrompeu. Bruno respirou fundo. Eu sei que errei. Sei que você passou por tudo sozinha. Mas eu não quero que continue assim. Quero ser parte da vida dele. Sofia sentiu a raiva crescer. Você acha que é simples assim, Bruno? Você aparece, diz que quer ser pai e pronto. Ele passou a mão no rosto, frustrado. Não sei como fazer isso, mas sei que quero tentar. O silêncio se estendeu entre os dois. Então Gabriel chutou forte dentro da barriga. Sofia arfou, colocando a mão sobre o local. Bruno reagiu no mesmo instante. Ele chutou, ela hesitou, depois assentiu. Bruno estendeu a mão, quase tocando a barriga dela, mas parou no meio do caminho. Sofia olhou para a mão dele, depois para seus olhos, e então deu um passo para trás. Você não está pronto para isso. Bruno sentiu um aperto no peito ao vê-la entrar no carro e partir, sem lhe dar uma segunda chance. Ele havia sido deixado para trás mais uma vez. Do outro lado da cidade, Mariana estava sentada na casa dos Gomes, cercada pelos pais e pelo irmão mais velho. A tensão era palpável. Essa história tomou proporções ridículas, disse Eduardo Gomes, seu pai, folheando um jornal que estampava Bruno e Sofia na capa. Precisamos saber como você vai lidar com isso. O mercado já está especulando sobre a fraqueza da nossa imagem, disse Ricardo, seu irmão. O nome da família está no meio desse escândalo. Mariana permaneceu imóvel, apenas escutando. E você? Sua mãe finalmente perguntou. Vai continuar casada com ele? O silêncio foi ensurdecedor. Mariana nunca hesitava, nunca duvidava de nada. Mas pela primeira vez, ela não soube o que responder. Seus olhos caíram sobre a foto do jornal. Bruno e Sofia. O olhar dele sobre ela. Mariana fechou os dedos ao redor do copo de vinho. Ela fez a escolha certa ao se casar com Bruno? Ou estava apenas segurando um casamento que já não fazia sentido? Ela precisava de uma resposta, mas tinha medo da verdade. O evento da Gomes Corporation era uma obra-prima do luxo e da ostentação. O salão do hotel 5 estrelas estava impecável. Lustres de cristal pendiam do teto abobadado, refletindo a luz dourada sobre os convidados vestidos em seus trajes mais sofisticados. O som ambiente era preenchido pelo tilintar de taças de champanhe e pelo burburinho animado dos empresários influentes que circulavam pelo local. O evento marcava o lançamento oficial do projeto social da empresa, aquele no qual Sofia trabalhava desde que Mariana a contratara. E, ironicamente, ela estava ali. Mesmo com 8 meses de gravidez, Sofia compareceu porque Mariana insistiu. Você faz parte disso, então deve estar presente. Mariana dissera semanas antes, seu tom sempre calculado, sempre estratégico. Sofia sabia que Mariana queria algo mais do que apenas sua presença. Ela queria que Sofia fosse vista. Afinal, a imprensa não parava de especular sobre a relação entre ela, Bruno e o escândalo do bebê.
Desde a explosão da notícia, as aparições públicas de Mariana eram medidas, precisas. Ela falava em nome da empresa e de sua família, sempre forte, sempre inabalável, mas nunca ao lado de Bruno. E agora, Sofia estava ali, sendo observada por todos, como se fosse uma peça fundamental de um jogo que ela não escolheu jogar. Sofia circulava pelo salão, segurando uma taça de água com uma mão e apoiando a outra sobre a lateral da barriga. Ela já não sabia mais dizer se seu desconforto era físico ou emocional. É ela? Sussurravam. Sim, a mulher que engravidou do Bruno. Você, como a Mariana ainda tolera isso? Ela ignorou. Como fazia todos os dias dentro da empresa, seus olhos captaram um movimento próximo à entrada principal. Bruno. Ele estava impecável em um terno sob medida, conversando com um grupo de empresários. Mas seu olhar encontrou o dela rapidamente e, por um instante, tudo ao redor desapareceu. Sofia desviou o olhar. Não queria criar mais um escândalo, mas seu corpo tinha outros planos. A dor veio de repente, como um aperto violento na barriga. Sofia prendeu a respiração e segurou a taça com mais força. Você está bem? A voz de Mariana soou ao seu lado, mas sem desviar os olhos da multidão. Sofia piscou algumas vezes, esperando que a dor passasse. Sim, mentiu. Mas então veio a segunda contração, e desta vez foi impossível disfarçar. Ela dobrou levemente os joelhos, segurando a lateral da barriga com ambas as mãos. Mariana finalmente olhou para ela de verdade. Sofia! A taça de água escorregou de seus dedos e se espatifou no chão. O garçom mais próximo arregalou os olhos. Você precisa de ajuda? A conversa no salão começou a cessar. Pequenos grupos se voltaram para olhar a cena. Sofia tentou responder, mas uma nova onda de dor a fez arfar. E então, Bruno apareceu. Bruno não pensou duas vezes. Sofia! Ele chegou ao lado dela num instante, segurando-a pelo braço antes que ela perdesse o equilíbrio. O que está acontecendo? Sua voz tinha um tom de pânico contido. Sofia agarrou o tecido do terno dele. Eu acho que o bebê... A bolsa estourou. O salão silenciou completamente. E então, o caos. Ela está em trabalho de parto, alguém gritou. Os celulares foram levantados. Pessoas filmando, fotografando. As vozes se misturavam em um burburinho crescente. Bruno não hesitou. Vamos sair daqui. Ele a pegou nos braços, ignorando completamente os olhares, os flashes e o choque estampado nos rostos dos convidados. Mas Mariana não moveu um músculo. Ela ficou ali, observando tudo. E no fundo, ela sabia. Aquela cena seria o que o mundo inteiro falaria no dia seguinte. Bruno dirigia como um louco. Sofia estava sentada no banco do passageiro, respirando de forma descompassada. Respira, Sofia, ele dizia, mantendo os olhos na estrada. Eu estou tentando. Ela ofegou, segurando a lateral da barriga. A dor era intensa e ela sabia que era cedo demais. Não era para ser agora. Vai ficar tudo bem, Bruno garantiu, mas nem ele tinha certeza disso. De volta ao evento, Mariana não se moveu. Ela não correu atrás deles, não pegou o celular para ligar para Bruno. Ela ficou ali, cercada pelos olhares e pela imprensa, observando a poeira do escândalo subir. E pela primeira vez, ela se perguntou se realmente queria continuar naquele casamento. Porque naquele momento, Bruno já não parecia mais seu marido. Ele parecia o homem de outra mulher. A cidade parecia um borrão de luzes e movimentos do lado de fora da janela do carro, mas Sofia mal conseguia enxergar. A dor a consumia, cada contração a atingia como uma onda violenta, deixando-a sem fôlego. Respira, Sofia, Bruno dizia ao seu lado, a voz carregada de preocupação. Eu estou tentando, ela conseguiu responder entre arfadas. Bruno dirigia rápido, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. Ele nunca se sentiu tão apavorado. A bolsa dela tinha estourado em público, diante de dezenas de olhares julgadores e celulares gravando. O nome dele, mais uma vez, estava nos holofotes da pior maneira possível.
Mas nada disso importava agora. A única coisa que importava era chegar ao hospital a tempo. O carro derrapou levemente quando Bruno parou na entrada do pronto-socorro. Ele saiu correndo, deu a volta e abriu a porta para Sofia. "Aguenta firme", disse, tentando manter a calma. Mas a verdade, ele estava apavorado. Sofia tentou se mover, mas outra contração a fez gritar e suas pernas falharam. Bruno não pensou duas vezes. Pegou-a nos braços e atravessou as portas do hospital, ignorando os olhares curiosos e os murmúrios dos pacientes na recepção. "Ela está em trabalho de parto", gritou para a recepcionista. Imediatamente, uma equipe de enfermeiros surgiu para ajudar. "Respire fundo, senhora", disse uma delas, empurrando uma cadeira de rodas. Sofia agarrou a camisa de Bruno. Os olhos dela estavam molhados e sua voz era um sussurro quebrado. "Não me deixa sozinha." Bruno sentiu algo dentro dele quebrar. Ele olhou para o rosto dela, pálido de dor e cansaço, e soube que nunca a viu tão vulnerável. E nunca sentiu tanta responsabilidade. "Eu não vou a lugar nenhum." Ele segurou a mão dela com força enquanto a levavam para a ala da maternidade. Naquele momento, nada mais importava. As luzes brancas eram quase cegantes. O cheiro de antisséptico invadiu suas narinas. Sofia estava deitada na maca, os batimentos do bebê monitorados por máquinas. "Está dilatando rápido", disse o obstetra, com um tom neutro que fez Bruno estremecer. Rápido demais. Bruno segurava a mão dela como se fosse sua única âncora. Sofia arfava, suando, o corpo inteiro tenso. "Sofia, olha para mim", Bruno pediu inclinando-se. Ela abriu os olhos e o encontrou. "Você consegue." Ela apertou sua mão com força e gritou quando a nova contração veio. Bruno sentiu a pressão na própria pele, mas não soltou. "Isso, Sofia", incentivou uma enfermeira. "Estamos quase lá." Sofia cerrou os dentes, o rosto uma máscara de dor e esforço. Ela não tinha escolha. Então empurrou, e gritou, e lutou. Até que, de repente, o som mais poderoso do mundo preencheu a sala. Um choro forte e estridente. Bruno prendeu a respiração. Sofia arfou e desabou sobre o colchão, o corpo inteiro tremendo. Os olhos dela se encheram de lágrimas. E então, Gabriel nasceu. O tempo pareceu parar. Bruno viu o pequeno corpo ser envolvido em uma manta branca. Viu as enfermeiras limparem o bebê, ouvindo seu chorinho estridente. Então, ele foi colocado nos braços dele. Bruno sentiu o peito apertar de um jeito que nunca sentiu antes. Ele olhou para o bebê, tão pequeno, tão frágil, a pele macia, os olhinhos fechados, os punhos cerrados. O peso dele nos braços de Bruno era ao mesmo tempo leve e insuportavelmente esmagador. Aquilo era real. Ele era pai. Ele era responsável por aquela vida. Bruno abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Então, pela primeira vez em sua vida, ele chorou. Sofia, ainda exausta, o observava. E Bruno soube que nunca mais seria o mesmo. Do lado de fora do hospital, Mariana estava sentada no carro, observando a entrada iluminada. Ela já sabia o que encontraria, mas ainda não estava pronta para ver. Suspirou e saiu do carro, atravessando as portas do hospital como se estivesse a caminho de uma reunião de negócios. Os flashes das câmeras explodiram ao seu redor. Jornalistas gritavam perguntas. "Mas seu marido está com a ex-namorada na sala de parto? Como se sente sabendo que Bruno pode estar formando outra família? O casamento de vocês vai sobreviver?" Mariana não reagiu. Atravessou os corredores do hospital sem olhar para os lados. Já sabia exatamente para onde ir. Quando chegou ao quarto, parou na porta. E ali estava a cena que mudaria tudo. Bruno segurava Gabriel nos braços. E ele sorria. Mas não era qualquer sorriso. Era um sorriso cheio de amor. Um brilho nos olhos que ela nunca viu antes. E naquele momento, Mariana percebeu. Ela já tinha perdido Bruno há muito tempo. Ou pior, talvez ele nunca tivesse sido realmente dela.
O hospital nunca pareceu tão frio. Mesmo depois que Gabriel nasceu, depois de todo o caos do parto e da emoção de segurar o filho nos braços pela primeira vez, uma sensação incômoda persistia em Bruno. Algo não estava certo, porque no fundo ele sabia. Mariana havia se distanciado. Ela não gritou, não chorou, não fez um escândalo quando viu Bruno segurando Gabriel pela primeira vez. Ela simplesmente saiu, e aquilo assustava mais do que qualquer briga. Agora, enquanto ele olhava para o bebê dormindo na incubadora ao lado da cama de Sofia, sabia que a vida que ele levava nunca mais seria a mesma. Mas a pergunta que martelava em sua mente era: como seguir em frente sem destruir tudo o que construiu? 3 dias depois, Sofia e Gabriel tiveram alta. Bruno levou os dois para o apartamento pequeno de Sofia, um lugar modesto, mas aconchegante. Ele queria ficar, ajudá-la, estar ali para o filho, mas sabia que não poderia simplesmente se enfiar na vida dela como se tudo estivesse resolvido. Então, voltou para casa. Mas quando abriu a porta da cobertura que dividia com Mariana, sentiu o peso da mudança imediatamente. Nada parecia diferente. Os móveis estavam no mesmo lugar. O perfume delicado de Mariana ainda pairava no ar. Mas algo estava quebrado. Mariana estava sentada no sofá, um copo de vinho na mão, folheando uma revista como se nada tivesse acontecido. Bruno soltou a chave sobre a mesa de vidro da sala e parou diante dela. Você não vai dizer nada? Ela virou a página da revista. Sobre o quê? A resposta seca o incomodou profundamente. Bruno passou a mão pelos cabelos frustrado. Mariana, ela finalmente ergueu os olhos, mas eles estavam vazios. O que você quer que eu diga, Bruno? Que estou surpresa, que estou devastada. Ele abriu a boca, mas não soube responder. Mariana soltou uma risada sem humor e voltou a olhar para a revista. Você já fez sua escolha. Bruno sentiu o impacto daquelas palavras. Ele sabia que Mariana estava certa, mas parte dele ainda se agarrava à esperança de que tudo pudesse voltar ao normal. O problema? O normal não existia mais. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Sofia estava exausta. Gabriel era pequeno, delicado e demandava tudo dela. As noites eram um tormento, os choros constantes, o cansaço esmagador. Ela tentava ser forte, porque agora era só ela e Gabriel. O bebê acordou chorando no berço ao lado da cama. Sofia se arrastou para pegá-lo, embalando-o nos braços. Calma, mamãe está aqui. A privação de sono a consumia, mas ela se recusava a desmoronar. Naquela noite, enquanto olhava para o filho, sussurrou para si mesma: você vai ter tudo o que eu nunca tive. Mesmo quando não tinha certeza de como faria isso, Bruno tentou estar presente. Nos dias seguintes, aparecia no apartamento de Sofia sempre que podia. Queria ajudar, queria segurar Gabriel, queria ser pai. Mas Sofia ergueu barreiras. Uma tarde, quando Bruno chegou trazendo sacolas de mercado e fraldas, Sofia o encarou com frieza. Você não precisa fazer isso. Bruno largou as sacolas no balcão. Eu quero fazer isso. Sofia cruzou os braços. Você tem uma esposa, Bruno. Você tem uma vida. Bruno sentiu a frustração crescer. E Gabriel também é minha vida. Sofia o olhou nos olhos. E então disse algo que o fez congelar. Então escolha. Bruno não estava pronto para isso, mas precisava estar. Naquela noite, Bruno voltou para casa sabendo que precisava resolver tudo. Ele encontrou Mariana no quarto, sentada na cama, olhando para a cidade através da janela de vidro. Ele ficou ali, observando-a por um momento. Ela sabia que ele estava ali, mas não se virou. Ele respirou fundo. Precisamos conversar. Mariana ficou em silêncio por longos segundos. Então, falou. Eu já sei o que você vai dizer. Bruno sentiu o peito apertar. Eu não queria machucar você. Mariana finalmente se virou. O olhar dela não estava mais vazio. Estava cansado, mas machucou. O silêncio foi ensurdecedor. E então, com um tom de voz baixo e definitivo, Mariana disse: você já sabe o que tem que fazer.
E pela primeira vez, Bruno soube. Ele precisava parar de fugir e assumir a família que havia formado. Bruno nunca se sentiu tão perdido. Era como se estivesse andando em uma corda bamba entre duas vidas completamente diferentes. De um lado, Sofia e Gabriel. Um filho recém-nascido que precisava dele, uma mulher que já não sabia se podia confiar nele novamente. Do outro, Mariana, sua esposa, a mulher com quem construiu uma relação de anos, que agora parecia escorregar por entre seus dedos como areia fina. Cada dia que passava, a distância entre ele e Mariana crescia, e ao mesmo tempo sua conexão com Gabriel se fortalecia. Mas o que isso significava para o seu casamento? Para o seu futuro? Bruno tentou encontrar um equilíbrio. De manhã, colocava seu melhor terno, ajeitava a gravata e ia para o escritório como se tudo estivesse normal. No papel, ele era o mesmo empresário bem-sucedido, seguro de si. Mas, por dentro, estava em ruínas. As reuniões passavam como um borrão. Os sócios falavam, mas ele não ouvia. Ele assinava contratos sem realmente se concentrar no que estava fazendo. O telefone tocava e ele checava na esperança de ser uma mensagem de Sofia sobre Gabriel. E quando o expediente terminava, ele corria para o apartamento dela. Era ali que sua verdadeira vida estava acontecendo agora. Sofia estava exausta. Ser mãe solo, mesmo com Bruno tentando ajudar, era sufocante. O bebê chorava de 3 em 3 horas. As mamadas eram constantes, o sono quase inexistente. Bruno insistia em estar presente. "Você quer que eu fique mais tempo?" Sofia o olhava por cima da mamadeira, os olhos carregados de cansaço. "Você tem outra casa, Bruno?" Ele sentia aquela frase como um tapa. "Eu sei, mas..." Sofia suspirava. "Você acha que pode viver 2 vidas ao mesmo tempo?" Bruno não tinha resposta. Ele queria fazer o certo. Mas o que era o certo? Enquanto isso, na cobertura luxuosa onde morava com Mariana, as coisas estavam desmoronando. Se antes Mariana ao menos fingia que estava tudo bem, agora nem isso ela fazia. Ela não perguntava onde Bruno estava. Não esperava por ele para jantar. Não fazia questão de fingir que ainda eram um casal. O silêncio entre eles era insuportável. Uma noite, Bruno chegou tarde e encontrou Mariana no sofá, folheando uma revista. "Você não vai nem perguntar onde eu estava?" Ela virou a página sem olhá-lo. "Eu preciso?" Bruno sentiu o peso da indiferença. Se antes ela demonstrava raiva ou frustração, agora parecia simplesmente não se importar. E aquilo o assustava mais do que qualquer briga. Sozinha em seu escritório, Mariana bebia uma taça de vinho enquanto encarava seu próprio reflexo no vidro da janela. Nos últimos dias, uma pergunta não saía da sua mente. Ela estava tentando salvar o casamento por amor, ou por status. Desde o início, seu relacionamento com Bruno foi perfeito aos olhos do mundo. 2 famílias poderosas unidas, um casal influente, um casamento digno das capas de revista. Mas agora ela se perguntava se havia amor ali, ou apenas a necessidade de manter a imagem intocável. O celular vibrou sobre a mesa. Uma nova matéria circulava na internet. Bruno Ferreira, visto saindo do apartamento da ex-namorada novamente. Estaria ele levando uma vida dupla? Mariana encerrou o celular sem terminar de ler. A resposta que procurava estava bem diante dela. Ela estava segurando esse casamento porque queria ou porque precisava. Naquela noite, Bruno entrou no quarto e viu Mariana sentada na cama, olhando para a cidade através da janela. Ela sabia que ele estava ali, mas não se virou. Ele respirou fundo. "Podemos conversar?" Ela fechou o livro que segurava no colo e cruzou os braços. "Sobre o quê?" "Sobre nós." Mariana riu, um som sem humor. "Existe um nós, Bruno." Ele fechou os olhos por um segundo. "Eu estou tentando." Ela o encarou. "Está mesmo? Ou está apenas tentando manter as aparências?" Bruno sentiu o impacto daquelas palavras, porque, no fundo, não sabia a resposta. E talvez Mariana também não soubesse.
O relógio da cobertura marcava 23 horas e 47 minutos quando Bruno entrou pela porta. Ele largou as chaves sobre a mesa de vidro e soltou um suspiro pesado. Estava exausto. Não fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente. Todos os dias eram iguais. Passava as manhãs lidando com as pressões da empresa, as tardes tentando ser pai de Gabriel e às noites voltava para casa e encontrava Mariana cada vez mais distante. Mas nesta noite era diferente, porque Mariana estava esperando por ele. Ela estava sentada na poltrona de couro bege, as pernas cruzadas, um copo de vinho tinto nas mãos. Ela não estava lendo, não estava fingindo que ele não existia. Ela estava olhando para ele. E naquele instante, Bruno soube. Ele não poderia mais fugir da verdade. Mariana tomou um gole do vinho e descansou a taça sobre o braço da poltrona. Você foi ver Gabriel de novo? A pergunta saiu calma, mas carregada de significado. Bruno sabia que Mariana nunca perguntava algo por acaso. Ele enfiou as mãos nos bolsos e assentiu. Fui. Ela olhou para ele por um longo momento, como se estivesse analisando sua resposta além das palavras. Você ainda acha que pode equilibrar tudo isso? Bruno passou a mão pelo rosto frustrado. Eu só estou tentando fazer o certo. Ela finalmente se levantou da poltrona e caminhou devagar até ele. O certo para quem, Bruno? Ele franziu o senho. Como assim? Mariana se aproximou até parar bem na frente dele. Você me ama ou está apenas comigo por obrigação? A pergunta atingiu Bruno como um soco no peito. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. E aquele silêncio disse tudo. Mariana não desviou o olhar. Ela esperou. Esperou por uma resposta que não veio. E então sorriu. Mas não era um sorriso feliz. Era um sorriso de quem finalmente entendeu algo que já sabia o tempo todo. Ela cruzou os braços. É engraçado. Bruno franziu a testa. O quê? Por tanto tempo achei que estava lutando pelo nosso casamento, disse ela, dando um passo para trás. Mas agora percebo que estava apenas lutando contra a verdade. Bruno sentiu um frio na espinha. Mariana não é assim. Ela ergueu a mão, interrompendo-o. Eu sempre fui esperta o suficiente para entender os jogos do mundo corporativo, os interesses, as conexões. Mas dentro dessa casa, me recusei a enxergar o óbvio. Ela o olhou diretamente nos olhos. Você já foi embora, Bruno. Só não teve coragem de admitir. Bruno engoliu em seco, porque no fundo, ela estava certa. Mariana caminhou lentamente até a mesa de jantar. Sobre ela, havia uma pasta de couro preta. Bruno sentiu o estômago revirar. Ela abriu a pasta, tirou um documento e o colocou diante dele. Bruno olhou para o papel timbrado. Seus olhos correram pelas palavras. Pedido de divórcio. Seu coração parou por um segundo. Eu já tinha decidido, Bruno. Mariana cortou sem hesitar. Só estava esperando você admitir. Bruno passou a mão pelo cabelo, sentindo o peso daquilo tudo. Mariana, Ela cruzou os braços e respirou fundo. Eu não sou uma mulher que aceita ser o plano B. Ele fechou os olhos por um momento, porque sabia que ela estava certa. Quando os abriu novamente, viu que Mariana não estava chorando. Não havia drama, não havia desespero. Havia apenas certeza. Você vai assinar? Ela perguntou. Bruno engoliu o nó na garganta e pegou a caneta. Assinou. E com isso, encerrou um ciclo que já estava morto há muito tempo. Mariana pegou os papéis assinados e os guardou de volta na pasta. Bruno olhou para ela, esperando alguma reação. Mas Mariana apenas pegou sua taça de vinho e tomou um último gole. Você pode dormir aqui hoje se quiser, disse ela sem emoção. Mas acho que seria melhor começar a procurar outro lugar. Bruno sentiu o impacto daquelas palavras. Você quer que eu saia hoje? Não, disse ela, erguendo a sobrancelha. Mas não acho que precisamos fingir mais, certo? Bruno não tinha resposta. Ele olhou ao redor do apartamento, o lugar que dividiu com ela, o lugar que não era mais seu lar. Mariana se virou para ele uma última vez. Eu espero que Gabriel tenha um pai presente.
Ela caminhou para o quarto sem olhar para trás. Bruno ficou parado ali, sentindo o peso do momento. E então percebeu. O casamento deles já tinha acabado muito antes daquela conversa. O relógio marcava 6 da manhã quando Bruno abriu os olhos. Ele não dormiu direito. Passou a noite encarando o teto, ouvindo os sons distantes da cidade que despertava do lado de fora. O cheiro do perfume de Mariana ainda pairava pelo apartamento. Mas ela já não estava ali. Na verdade, Mariana já tinha ido embora há muito tempo. Bruno se levantou devagar, os músculos tensos. Caminhou até a sala e encontrou a pasta de couro preta exatamente no mesmo lugar onde Mariana a havia deixado. Os papéis do divórcio ainda estavam ali, esperando por ele, definitivos. Ele passou os dedos sobre a capa da pasta. Por tanto tempo, ele e Mariana foram vistos como o casal perfeito, elegantes, poderosos, intocáveis. Mas agora tudo isso não significava mais nada. Bruno estava sentado no sofá, ainda processando tudo, quando ouviu o barulho da chave girando na porta. Mariana entrou como se nada tivesse mudado. Estava impecável como sempre, usando um blazer azul marinho e óculos escuros. Inabalável. Ela parou ao vê-lo acordado e ergueu uma sobrancelha. Você ainda está aqui. Bruno soltou um suspiro cansado. Também moro aqui. Ela fechou a porta com calma e caminhou até a cozinha, onde pegou uma garrafa de água. Já está resolvido, Bruno. Ele se inclinou para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. É isso? Acabou assim? Mariana tomou um gole de água antes de responder. Você queria o quê? Uma cena dramática? Lágrimas? Bruno não sabia o que queria. Talvez ele esperasse sentir alguma coisa diferente. Mas tudo o que sentia era alívio, e isso dizia muito. Eu sempre admirei você, Mariana, Bruno disse, encarando-a. Ela soltou um pequeno sorriso, sem humor. Mas nunca me amou. Bruno engoliu em seco, porque pela primeira vez, alguém disse a verdade que ele nunca quis admitir. Você também nunca me amou, ele disse finalmente. Ela riu, balançando a cabeça. Não como eu deveria. Houve um silêncio tenso entre os dois. Então Mariana pegou a pasta com os papéis e a entregou a Bruno. O advogado já está cuidando de tudo. Você pode ficar no apartamento até encontrar um lugar. Bruno pegou a pasta, mas não disse nada, porque no fundo não havia mais nada a dizer. Mariana pegou sua bolsa e foi até a porta. Antes de sair, se virou uma última vez. Eu espero que Gabriel tenha um pai melhor do que o marido que você foi. E então, ela se foi. Do outro lado da cidade, Sofia terminava de dar banho em Gabriel. O bebê soltava pequenos resmungos de satisfação enquanto ela o envolvia em uma toalha felpuda. Você gosta do banho, não é? Ela sussurrou, beijando a cabecinha dele. Ela estava aprendendo a ser mãe sozinha e, no fundo, preferia assim. O celular vibrou na bancada da cozinha. Bruno, ela não atendeu, mas ele insistiu. Sofia suspirou e pegou o telefone. Oi, eu e Mariana nos divorciamos. Sofia fechou os olhos por um segundo. Ela já sabia que isso aconteceria. O casamento deles já estava morto há muito tempo. Mas o que isso mudava para ela? Nada. E o que você quer que eu faça com essa informação, Bruno? Perguntou, sem paciência. Bruno hesitou. Eu só achei que você deveria saber. Sofia respirou fundo e foi direta. Isso não significa que vai haver um nós. Houve um silêncio do outro lado da linha. Bruno sabia que ela estava falando sério. Eu só quero estar presente para o Gabriel. Então prove isso, disse Sofia. Ela desligou antes que ele pudesse responder. E naquele momento, Bruno percebeu que mesmo livre de Mariana, ainda tinha um longo caminho para conquistar a confiança de Sofia. Porque agora ele não era mais um homem dividido entre duas mulheres. Ele era apenas um pai tentando encontrar seu lugar no mundo. Sofia sentia como se estivesse carregando um peso invisível sobre os ombros. O apartamento pequeno, que antes parecia seu refúgio, agora parecia apertado demais. Cada canto continha lembranças das últimas semanas. O nascimento de Gabriel, as visitas constantes de Bruno, as ligações que ela evitava atender. Agora,
ela sabia a verdade. Bruno estava divorciado. Mas e daí? Isso não mudava o medo que pulsava dentro dela como um alarme constante. Porque e se Bruno estivesse se aproximando apenas por obrigação? E se ele estivesse tentando consertar as coisas apenas porque se sentia culpado? Ela não queria ser um dever. Ela não queria que Gabriel fosse um fardo na vida dele. E, acima de tudo, não queria abrir espaço para Bruno e depois vê-lo partir. Porque dessa vez, ela não teria apenas a própria dor para lidar, teria um filho para proteger. Bruno sentia que estava recomeçando do zero. Desde a separação com Mariana, ele passava ainda mais tempo tentando ser presente para Gabriel. Mas Sofia mantinha distância. Ela não dizia diretamente para ele ir embora, mas também não o deixava entrar completamente. Ele percebia nos pequenos detalhes. Se antes ela o deixava ficar horas com Gabriel no apartamento, agora sempre inventava alguma desculpa para ele ir embora mais cedo. Se antes ela permitia que ele segurasse o bebê sem hesitação, agora sempre arrumava uma justificativa para não deixar que ele se aproximasse tanto. Uma tarde, enquanto ele embalava Gabriel no colo, Sofia apareceu na sala e cruzou os braços. Não precisa vir todos os dias, Bruno. Ele franziu a testa, sem parar de balançar o bebê suavemente. Eu quero vir, Sofia suspirou e sentou-se no braço do sofá. Quero que você venha porque quer, não porque acha que precisa. Bruno encarou-a diretamente. Você realmente acha que eu estou aqui por obrigação? Ela desviou o olhar. Eu acho que você quer fazer o certo e que às vezes as pessoas confundem isso com amor. Bruno sentiu o impacto daquelas palavras, porque, por mais que doesse admitir, ele entendia o medo de Sofia. Sofia passou tantas noites em claro nas últimas semanas que seu corpo já havia se acostumado ao cansaço, mas sua mente não. Ela estava cansada de criar expectativas, de sentir que Bruno estava voltando apenas porque sentia que era o que devia fazer. Ela não queria um homem ao seu lado apenas porque ele achava que ser pai significava ficar com a mãe do seu filho. Ela queria que, se Bruno estivesse ali, fosse porque ele escolheu estar. Uma noite, enquanto colocava Gabriel no berço, sentiu uma lágrima escorrer sem aviso. Ela não queria se machucar de novo e não queria que Gabriel crescesse com um pai que estivesse ali por obrigação e não por amor. Bruno percebeu que para conquistar Sofia, precisaria fazer mais do que palavras, precisava agir. Ele começou a ajudar sem ser chamado. Levava mantimentos para o apartamento, cozinhava para Sofia quando via o quanto ela estava exausta. Se Gabriel chorava no meio da noite e ele estava lá, pegava o bebê nos braços sem que Sofia precisasse pedir. E mais do que tudo, ele nunca forçava nada. Não tentava puxá-la para perto, não pedia nada em troca, apenas estava ali. Até que, um dia, depois de uma noite difícil, Sofia finalmente desabafou. Você ainda não me disse o que realmente quer, Bruno. Ele olhou para ela, exausta, o bebê dormindo em seu peito, e disse a verdade. Eu quero você, não porque temos um filho juntos, mas porque mesmo quando eu tentei seguir minha vida sem você, eu nunca consegui. Sofia ficou em silêncio, porque pela primeira vez ela sentiu que talvez Bruno estivesse falando sério. Mas ela estava pronta para acreditar nele. O sol da manhã invadia as amplas janelas do novo apartamento de Mariana. Ela nunca imaginou que um dia viveria sozinha. O silêncio ao seu redor era diferente do que sentia na cobertura que dividia com Bruno. Lá o silêncio era pesado, carregado de expectativas não ditas, de ressentimentos abafados. Aqui era um silêncio leve. A nova cobertura era menor, mas elegante, moderna, escolhida por ela, decorada por ela. Pela primeira vez, Mariana escolheu um lugar para si, sem pensar em outra pessoa. Ela caminhou até a cozinha, pegou uma xícara de café e se encostou na bancada de mármore, observando a vista da cidade. Ela estava sozinha, e isso não era ruim. Nos primeiros dias após a separação, a rotina parecia estranha.
Não havia um homem do outro lado da cama. Não havia ligações para confirmar compromissos de casal. Não havia um jantar compartilhado onde o silêncio era mais alto que qualquer conversa. Ela estava de fato sozinha e percebeu que nunca tinha estado assim. Desde jovem, Mariana foi moldada para ser parte de algo maior. A filha exemplar da família Gomes, a empresária promissora, a esposa ideal. Mas agora, sem rótulos, quem era Mariana, ela não sabia, mas iria descobrir. Mariana não chorou pelo casamento, não se permitiu desmoronar. Em vez disso, se reinventou. Inscreveu-se em um curso de liderança feminina. Pela primeira vez estudava algo porque queria, não porque ajudaria nos negócios da família. Voltou a treinar na academia, não para se manter impecável para eventos sociais, mas por si mesma. Começou a viajar nos finais de semana, sozinha, algo que nunca tinha feito antes. Saiu para jantar em restaurantes sem companhia, descobriu que gostava de estar com ela mesma. Aos poucos, começou a respirar de novo e percebeu que nunca precisou de Bruno para ser forte. Ela sempre foi. O mundo dos negócios notou a mudança em Mariana. Se antes ela era vista apenas como a esposa de Bruno Ferreira, agora era reconhecida como uma líder independente. Nas reuniões, seu nome vinha antes do da família. Nas colunas sociais, deixaram de chamá-la de ex-esposa de Bruno, para Mariana Gomes, CEO da nova geração. Ela estava se tornando algo mais, algo que sempre foi, mas nunca permitiram que fosse. E isso era libertador. Certa noite, Mariana decidiu sair para jantar sozinha. Escolheu um restaurante sofisticado, pediu um vinho e desfrutou da própria companhia. E então, uma voz familiar interrompeu seu momento. Nunca imaginei te ver aqui desacompanhada. Mariana ergueu os olhos. Rafael, melhor amigo de Bruno. Mas mais do que isso, um homem que sempre a observou de um jeito diferente. Ela não desviou o olhar. Sorriu de canto. Acho que agora vou surpreender muita gente. Rafael puxou a cadeira e sentou-se à sua frente. Eu sempre soube que você era mais do que aquilo que mostrava ao mundo. E pela primeira vez em muito tempo, Mariana sentiu algo diferente. Liberdade. O apartamento de Sofia estava imerso no silêncio, quebrado apenas pela respiração ritmada de Gabriel dormindo no berço ao lado. Ela passou as mãos pelo rosto, sentindo o peso dos últimos meses sobre seus ombros. Estava exausta. Não era só o cansaço físico de noites mal dormidas, mamadas de madrugada e choros constantes. Era a incerteza. Bruno vinha tentando estar presente. Ele aparecia, trazia mantimentos, oferecia ajuda. Mas Sofia não conseguia confiar nisso, porque no fundo, um medo a consumia. E se Bruno estivesse apenas tentando fazer a coisa certa, mas não por escolha própria? E se no final ele decidisse que não queria essa vida? Ela não podia permitir que Gabriel crescesse com um pai que estava ali por obrigação. Bruno precisava provar que escolhia ficar, e Sofia iria testá-lo. Nos últimos dias, Bruno percebeu que Sofia estava dificultando as coisas para ele. Ela não o impedia de ver Gabriel, mas também não facilitava. Sempre tinha uma barreira, uma desculpa. Você não precisa vir todos os dias, Bruno. Eu quero vir. Quero que você venha porque quer, não porque acha que precisa. Cada frase dela parecia um desafio. E quanto mais Bruno tentava se aproximar, mais Sofia parecia querer afastá-lo. Mas ele não desistiria, porque pela primeira vez ele queria lutar por algo que realmente importava. E Sofia queria ver até onde ele iria. Uma tarde, Bruno apareceu no apartamento com várias sacolas de supermercado. Sofia olhou para as sacolas e ergueu uma sobrancelha. O que é isso? Eu trouxe algumas coisas para você e para o Gabriel. Ela cruzou os braços. Eu já fui ao mercado essa semana. Bruno soltou um suspiro. Eu sei, mas achei que poderia ajudar. Sofia se aproximou devagar, os olhos avaliando cada movimento dele. Você acha que ajudar com compras e fraldas prova alguma coisa? Bruno sentiu a frustração crescer. O que você quer que eu faça, Sofia?
Ela o encarou por um longo momento, depois respirou fundo. Eu quero que você pare de tentar comprar seu lugar na vida do Gabriel. Bruno engoliu seco. Então me diz como provar que eu quero estar aqui. Sofia se aproximou ainda mais. Se você quer ficar, então fique. Mas não como um visitante, não como alguém que chega, segura o bebê e vai embora. Ela cruzou os braços. Você quer ser pai, Bruno? Então comece a agir como um. Naquela noite, Bruno não foi embora. Ele ficou para dar banho em Gabriel, trocou fraldas, embalou o bebê até dormir. Quando Sofia finalmente se sentou para jantar, exausta, ele não perguntou se ela precisava de ajuda. Ele simplesmente pegou os pratos e lavou. E quando Gabriel chorou às 3 da manhã, Bruno foi primeiro. Pegou o filho nos braços, embalou-o e sussurrou palavras calmas. Sofia ficou parada na porta do quarto, observando a cena. E pela primeira vez, ela começou a acreditar que talvez Bruno estivesse mudando. Os dias passaram e Sofia percebeu a diferença. Bruno não estava mais tentando provar nada. Ele simplesmente estava ali. Começou a entender os sinais de Gabriel antes que ele começasse a chorar. Aprendeu a preparar a mamadeira na temperatura exata. Percebia quando Sofia estava cansada e se oferecia para ajudá-la sem que ela precisasse pedir. E quando Gabriel teve febre, Bruno ficou acordado a noite inteira com Sofia sem sair do lado deles. Ele não tinha mais uma casa para voltar. Ele tinha escolhido estar ali, e Sofia percebeu. Bruno não era mais o mesmo homem que ela conhecia. E no fundo, isso a assustava. Porque pela primeira vez, talvez Bruno realmente estivesse ficando. E Sofia não sabia se estava pronta para isso. Os dias passavam, e Bruno sentia que pouco a pouco, as barreiras de Sofia estavam diminuindo. Ele já fazia parte da rotina de Gabriel. Acordava de madrugada para acalmá-lo, trocava fraldas, aprendia a reconhecer cada pequeno som e expressão do bebê. Mas Sofia ainda não deixava que ele entrasse completamente. Ela conversava com ele, aceitava sua presença, mas não demonstrava que realmente confiava nele. E Bruno sabia que, no fundo, ela ainda tinha medo. Medo de que ele estivesse ali por obrigação. Medo de que, no final, ele escolhesse partir. Mas então, um acontecimento inesperado colocou essa relação à prova. E Sofia foi forçada a tomar uma decisão. Era uma manhã comum. Sofia segurava Gabriel no colo, distraída, quando o celular começou a tocar. Ela franziu a testa ao ver o número desconhecido. Alô? Senhorita Sofia Rocha? O tom profissional do outro lado da linha fez seu estômago revirar. Sim, sou eu. Aqui é do Hospital Santa Clara. Seu pai deu entrada na emergência há 1 hora. Ele sofreu um princípio de infarto. O mundo parou por 1 segundo. Sofia não falava com o pai há anos, mas naquele momento nada disso importava. Ela sentiu o coração disparar. Ele está bem? Está estável, mas precisa de acompanhamento? Ele perguntou por você. A voz do médico parecia distante. O coração de Sofia batia descompassado. Ela olhou para Gabriel dormindo tranquilo. Olhou para a pilha de roupas que precisava lavar. Olhou para as fraldas, o leite, a casa. E então percebeu. Ela não podia simplesmente sair correndo. Mas ao mesmo tempo sabia que precisava ir. E foi aí que o medo surgiu. Porque ela só tinha uma pessoa para pedir ajuda. Bruno. Ela pegou o telefone com mãos trêmulas. Discou o número de Bruno. Ele atendeu no primeiro toque. Oi, Sofia. Eu preciso de um favor. Bruno imediatamente percebeu que havia algo errado. O que aconteceu? Ela hesitou. Meu pai está no hospital. Sofreu um infarto. Houve uma breve pausa do outro lado da linha. Bruno sabia que Sofia não falava sobre o pai. Nunca mencionava o passado. Mas agora a voz dela soava frágil. Você quer que eu te leve até lá? Ele perguntou. Sofia fechou os olhos por 1 segundo. Eu preciso que você fique com Gabriel. O silêncio foi ensurdecedor. Era a primeira vez que ela o deixaria sozinho com o filho. Bruno engoliu em seco. Isso significava que ela estava confiando nele. E ele não podia falhar.
O hospital era frio e impessoal. Sofia caminhava pelos corredores sem realmente sentir o chão debaixo dos pés. Quando viu o pai na maca, pálido e conectado a fios e monitores, um nó se formou na garganta. Ela o observou por longos segundos antes de se aproximar. Pai. Os olhos dele se abriram lentamente. Ele sorriu. Você veio e pela primeira vez em muitos anos, Sofia sentiu que precisava perdoá-lo. Não por ele, mas por si mesma. Enquanto isso, Bruno estava no apartamento, segurando Gabriel nos braços. O bebê resmungava de tempos em tempos, sentindo a falta da mãe. Mas Bruno não entrou em pânico. Ele o embalou devagar, sussurrando palavras que nem sabia se faziam sentido. Sua mãe volta logo. E enquanto olhava para o filho, percebeu algo. Ele não precisava mais provar nada. Ele queria estar ali, não porque Sofia o testava, não porque achava que era o certo, mas porque ele não conseguia mais imaginar sua vida de outra forma. Horas depois, Sofia voltou para casa. Ela estava emocionalmente esgotada, o corpo e a mente pesados. Mas ao entrar no apartamento, viu uma cena que fez seu coração acelerar. Bruno estava no sofá, Gabriel dormindo em seu peito, o pequeno corpo subindo e descendo a cada respiração. O pai e o filho, conectados. E foi aí que Sofia percebeu. Bruno não era mais o homem que a deixou sozinha no passado. Ele tinha mudado. A questão agora não era mais confiar nele. A questão era, Sofia estava pronta para aceitar isso? E naquele momento, ela ainda não sabia a resposta. A chuva caía fina naquela manhã, pintando a janela do pequeno apartamento de Sofia com gotas cintilantes. O som rítmico da água no vidro preenchia o silêncio, acompanhando os pensamentos tumultuados que percorriam sua mente. Ela estava sentada no sofá, o olhar fixo em Gabriel dormindo tranquilamente no berço. Mesmo com a calma do ambiente, seu peito estava em guerra. A noite anterior ainda ecoava nela. A primeira vez que deixara Gabriel sozinho, a primeira vez que confiara Bruno com seu filho, e ele não a decepcionou. Mas confiar em Bruno como pai era uma coisa. Acreditar que ele realmente queria ficar era outra completamente diferente. Sofia ainda não sabia se estava pronta para isso. Mas então, como se o destino tivesse ouvido seus pensamentos, alguém bateu à porta. Ela se levantou lentamente e abriu. Bruno. E nos olhos dele, ela soube que algo estava diferente. Na mão, ele segurava um envelope. E Sofia não fazia ideia do quanto aquele papel mudaria sua vida. Bruno não dormiu naquela noite. Ele ficou deitado no sofá de seu apartamento, encarando o teto escuro, sentindo o peso da escolha que sabia que precisava fazer. Ele sempre foi um homem dividido entre dois mundos, o das aparências, dos negócios e da imagem imaculada da família, e o mundo real, onde Gabriel e Sofia eram sua verdadeira casa. Mas pela primeira vez em sua vida, ele soube exatamente o que queria, e isso significava deixar tudo para trás. Então, naquela manhã, Bruno se levantou, vestiu-se rapidamente e fez o que precisava ser feito. E agora, parado diante de Sofia, com o envelope nas mãos, ele estava prestes a provar isso. Sofia cruzou os braços e franziu a testa. O que é isso? Bruno respirou fundo, estendendo o envelope para ela. Leia. Havia algo no tom dele que a fez hesitar. Mas então abriu o envelope, tirou o documento e leu as primeiras linhas. Pedido de renúncia de Sociedade Ferreira e Gomes Corporation. Sofia sentiu o coração disparar. Ela ergueu os olhos para ele, incrédula. O que isso significa? Bruno sustentou o olhar. Eu saí da empresa. As palavras atingiram Sofia como um golpe. Ela olhou novamente para o papel, depois para ele. Você renunciou à sua parte da Ferreira Gomes? Ele assentiu. Sim. Ela piscou, tentando processar. Você desistiu de tudo isso? Bruno respirou fundo. Eu não desisti. Eu escolhi algo maior. O silêncio entre eles foi carregado de tensão.
E Sofia soube que essa era a primeira vez que Bruno realmente tomava uma decisão sem se preocupar com a opinião de ninguém. Mas por quê? A voz dela saiu baixa. Bruno deu um passo à frente. Porque eu preciso que você entenda que eu não estou aqui porque preciso. Ele segurou as mãos dela. Estou aqui porque escolhi estar. O coração de Sofia martelava no peito. Por tanto tempo, ela se recusou a acreditar. Mas agora, não havia mais desculpas. Bruno tinha provado tudo. E pela primeira vez, Sofia percebeu, ela também precisava parar de fugir. Sofia ainda segurava o documento nas mãos, mas seus olhos estavam fixos em Bruno. Ele não recuou, não hesitou. Eu amo você, Sofia. Os olhos dela se arregalaram. Bruno não desviou o olhar. E não é por causa do Gabriel. É porque mesmo depois de tudo, mesmo depois de anos longe, eu nunca consegui te esquecer. Sofia sentiu os olhos arderem. As palavras eram reais. Não havia jogadas, não havia segundas intenções. Era apenas Bruno sendo verdadeiro pela primeira vez. Bruno, ele segurou as mãos dela. Me deixa tentar, me deixa ficar. Sofia nunca se sentiu tão vulnerável, mas, pela primeira vez, ela queria acreditar nele. Então, respirou fundo e, sem pensar, disse a única coisa que fazia sentido. Fica. Mariana observava a cidade pela janela de seu novo apartamento. Os arranha-céus de São Paulo brilhavam sob o sol da manhã, mas dessa vez ela não os via como uma prisão. Ela os via como uma oportunidade. Ela respirou fundo, sentindo o aroma de café recém-passado na cozinha minimalista que montara com tanto cuidado. Tudo ali era escolha dela. Pela primeira vez em muito tempo, Mariana sentia que estava exatamente onde deveria estar. E mais do que isso, estava livre. Após o divórcio, muitos acreditaram que Mariana desmoronaria, que se afundaria no trabalho para compensar a separação, que tentaria se agarrar à imagem da mulher perfeita para que ninguém visse as rachaduras em sua vida. Mas ela surpreendeu a todos. Ela não se escondeu, não fugiu dos holofotes, nem permitiu que seu nome fosse reduzido à ex-esposa de Bruno Ferreira. Ela seguiu em frente e, no processo, descobriu algo que sempre ignorou. Ela nunca precisou de Bruno para ser forte. Ela já era. Quando se desligou oficialmente da Ferreira Gomes Corporation, Mariana percebeu algo inquietante. Durante anos, ela viveu pelos negócios da família, pelas reuniões, pelos contratos, pelo poder. Mas, agora que tinha a chance de recomeçar, ela queria mais. Não queria apenas números e balanços financeiros. Queria criar algo com significado. Foi então que encontrou um projeto que realmente a movia. Ela investiu parte de seu patrimônio em uma iniciativa de empreendedorismo feminino, ajudando mulheres a abrir seus próprios negócios, a sair de relações abusivas, a conquistar independência. E pela primeira vez, ela sentiu que estava fazendo algo que importava, algo que não tinha nada a ver com Bruno. Certa noite, Mariana foi a um evento de networking. Ela se misturou entre os empresários e empreendedores, mas dessa vez não estava ali como a esposa de ninguém. Ela estava ali como Mariana Gomes. Foi então que uma voz conhecida interrompeu seus pensamentos. Parece que você está diferente. Ela se virou e encontrou Rafael, o melhor amigo de Bruno. Mas mais do que isso, alguém que sempre a viu além do casamento perfeito. Mariana ergueu a sobrancelha. Diferente como? Rafael sorriu, como alguém que finalmente se encontrou. Ela segurou o olhar dele por um momento. E pela primeira vez, ela acreditou nisso também. Ao voltar para casa naquela noite, Mariana se olhou no espelho. Ela não via mais a mulher que lutava para manter um casamento que não fazia sentido. Não via a empresária que precisava provar algo para o mundo. O que via era alguém livre. Ela pegou uma taça de vinho, se sentou na varanda e sorriu para si mesma. Porque finalmente Mariana Gomes estava vivendo sua própria história. E ela não precisava de ninguém para completá-la.
O sol nascia devagar sobre São Paulo, tingindo os arranha-céus de tons dourados. A cidade acordava, mas dentro do pequeno apartamento de Sofia, o mundo parecia em perfeita calma. Gabriel dormia profundamente no berço, sua respiração suave preenchendo o espaço. Sofia ficou observando o filho por um momento antes de se virar. E ali, na cozinha, preparando o café da manhã com uma tranquilidade que parecia impossível meses atrás, estava Bruno. Ele se virou ao perceber seu olhar. Bom dia. Sofia sorriu levemente. Bom dia. E naquele instante, ela percebeu algo. Eles conseguiram. Eles passaram por cada tempestade, cada medo, cada incerteza. E agora, eles estavam aqui. Não porque precisavam, mas porque escolheram estar. Foi uma caminhada longa. Sofia testou Bruno de todas as formas possíveis. Ela esperou que ele desistisse. Esperou que ele mostrasse que tudo aquilo era passageiro, que ele acabaria escolhendo um caminho mais fácil. Mas ele não foi embora. Ele ficou. Se antes ele se preocupava com contratos milionários e jantares corporativos, agora ele sabia o horário exato em que Gabriel precisava ser colocado para dormir. Se antes ele fugia da ideia de ter uma família, agora ele fazia parte dela completamente. E Sofia? Ela aprendeu a confiar. E no final, esse foi o maior desafio de todos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Mariana vivia um novo capítulo de sua vida. Ela agora comandava seu próprio projeto de empreendedorismo feminino, algo que lhe trazia um propósito real. Em vez de reuniões sobre números frios e fusões de empresas, agora ela mudava vidas. E Rafael estava por perto. Não como alguém que tentava consertá-la ou preencher um vazio, mas como alguém que simplesmente a enxergava. E isso, para Mariana, era mais valioso do que qualquer romance clichê. Ela olhou pela janela de seu escritório, tomando um gole de café, e sorriu para si mesma. Porque depois de tanto tempo tentando se encaixar na vida de outra pessoa, ela finalmente estava vivendo sua própria história. De volta ao apartamento de Sofia, Bruno colocou 2 xícaras de café na mesa. Sofia se sentou, observando-o. Por tanto tempo, ela imaginou finais diferentes para essa história, mas nunca pensou que terminaria assim, de forma simples, de forma certa. Bruno pegou sua mão e a apertou levemente. Obrigado por me dar essa chance. Ela o olhou nos olhos. Você não precisa me agradecer. Só precisa continuar sendo esse homem que você escolheu ser. Bruno sorriu. Gabriel se mexeu no berço, soltando um pequeno resmungo antes de voltar a dormir. E ali, entre aquele café da manhã, a cidade acordando lá fora e a certeza de que tinham superado tudo, eles souberam. Esse não era o fim, era apenas o começo. O novo começo que escolheram viver juntos. A vida não segue roteiros perfeitos. Às vezes o amor não chega na hora certa. Às vezes você precisa se perder antes de se encontrar. Mas o que realmente importa não é o que aconteceu no passado. É o que você escolhe fazer com o futuro. E para Bruno, Sofia e Mariana, o futuro finalmente era deles. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Até a próxima!